alguém fala pra você sobre vampiros, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Talvez o monstro sedento de sangue? Ou você prefere pensar mais no romance sobrenatural? O ser condenado por toda a eternidade? Olha, eu já li muitas histórias sobre vampiros, mas eu gosto mais quando eles tratam o lado humano ainda que dentro do universo vampiresco. E por isso, hoje eu trouxe para vocês um livro incrível que fala exatamente sobre isso. Então hoje nós vamos falar sobre a história de Alistair Chevalier. É francês. Alistair Chevalier. Alistair Chevalier. Alistair Chevalier. Alistair Chevalier. Alistair Chevalier. Eu sou a Gisele Carmona, autora e leitora, e vamos falar hoje sobre esse universo de vampiros que me cativou tanto. Ai, gente, a gente tá nas férias e, sinceramente, os meus vizinhos não vão conseguir calar a boca tão cedo. Esse livro, ele não usa o vampirismo apenas como um elemento fantástico, tá? Aqui a gente tem uma metáfora muito maior para sentimentos de culpa, solidão, identidade e até mesmo uma pergunta sobre a humanidade, sabe? Que é o que nos torna realmente humanos. O Rodolfo trouxe uma excelente fantasia sombria, uma literatura estilo gótica e personagens que carregam conflitos. Além de ser uma incrível história sobre personalidades humanas, o livro ele também traz pra gente alguns contextos históricos. Então ele se passa no século XIX e a história começa em Paris e acaba depois seguindo para Londres. E a gente tem uma boa um bom contexto, desenvolvimento da Europa nesse período. O nosso protagonista, né, o francês Alistair Chevalier, eu espero ter falado no mínimo correto, ele é um jovem pertencente à alta sociedade francesa. Ele é muito chique, ele é muito, muito chique. Só que ele é um jovem de alta sociedade francesa que vive algumas questões complicadas em família. Ele não é exatamente feliz ao lado dos seus. E tanto que eu sinto que ele já estava morrendo muito antes de qualquer mudança física em seu corpo. Porque ele estava sofrendo muito e, a família dele não ajudava. É sério mesmo, sério. E após ter sido altamente... Não. E depois de ter se apaixonado profundamente por uma donzela e não ter este relacionamento aprovado por nenhuma das famílias, esse rapaz cai numa depressão profunda que o leva até um destino triste. Não é um spoiler, tá? Na verdade, é a parte que dá todo o contexto do livro. O nosso colega vai ser transformado num vampiro. E essa mudança drástica na vida dele, ela não é só uma mudança física ou de hábitos. Ela se transforma também numa mudança geral, porque destrói tudo, absolutamente tudo que ele conhecia. E eu acho que aqui o Rodolfo ele foi incrível na solução que ele encontrou para isso. Porque a gente sempre se questiona, né? Agora com todo esse poder, com todas essas habilidades, você pode fazer qualquer coisa. E ele tem uma solução muito boa para a trava do Alistair durante esse processo. E isso eu não vou contar para vocês, tá? Vão lá e leiam para vocês saberem do que eu estou falando. Acho que as histórias de vampiros, elas têm uma tendência a colocar os vampiros num lugar de tanto poder, de tanta habilidade, que quando eles se transformam, eles ganham, né? Eles ganham. E aqui não.
Aqui é exatamente o contrário. Nossa Senhora, ele perde. Ele perde a humanidade, ele perde a vida que ele tinha, ele perde a liberdade. E, cara, eu acho que é muito louco, porque é dentro dessa batalha de uma depressão que ele já vivia, que ele continuou vivendo depois, que ele precisa reaprender a viver. E isso foi tão, assim, poético, na minha opinião. O nosso vampirão se torna um personagem mega interessante de se acompanhar. Porque você não consegue. Você segue ele com uma tristeza de ver que. que, tipo, era talvez pra vida dele ficar melhor, mas ela não fica, ela fica muito pior, muito mais triste, muito mais vazia. E ele começa a circular o mundo tentando buscar preencher novamente esse vazio que ele não sabe nem o que é, nem o que foi que ele perdeu. O vampirão aqui, ele vive uma... Eu tô chamando ele de vampirão, tá? Porque eu já tô me sentindo íntima. Acho que ele é um personagem daquele que você... Quando você imagina ele, você imagina ele como um homenzão, assim, sabe? Daquele elegante, bonito, mas ao mesmo tempo triste. É mais ou menos assim que eu imaginei o nosso personagem aqui. Mas enfim, vamos continuar. Ele é um personagem que vive num conflito constante. Ao mesmo tempo que ele precisa conviver, né, com essa nova realidade dele, essa necessidade de sangue. Porque não, ele não é esse vampiro que não precisa de sangue. Ele precisa sim, ele vai em busca dessas coisas. A questão é que ele não quer abandonar completamente o lado humano dele. Então ele tenta sempre encontrar um jeito de ser menos... Ai, como é que eu vou explicar? De causar menos impacto. Eu acho que é nisso. É dessa forma. E é nesta fuga dele da realidade, da nova realidade, que ele vai viajar, né, para Londres. Ele vai sair da França e ir para Londres. E em Londres, ele formará novos grupos que vão trazer para ele um pouco dessa balança da humanidade, porque ele vai tentar se manter entre os humanos, mas ao mesmo tempo ele também vai sofrer as consequências disso. A escolha de Paris e Londres do século XIX também parece ter sido uma escolha muito acertada. Porque o cenário, né, a atmosfera toda do período, ela colabora muito com essa sensação de depressão, de ansiedade, de parece que as coisas não vão melhorar, porque a gente estava num período ainda confuso, né? A Europa tinha vivido períodos de guerra, então acho que isso colabora, porque muita gente morreu doente, muita gente morreu de fome. Foram períodos que a gente pode pensar em pessoas sofrendo para todos os lados e trazer alguém que pertenceu à alta sociedade e de repente está sofrendo tanto internamente faz muito sentido para mim, de verdade, nessa história. A gente tem um tiquinho de romance, a gente tem, mas eu acho que ela não é a carga principal, pelo menos não nesse primeiro livro, né? Porque vai ter uma parte 2. Mas nesse primeiro livro não é a carga principal da história. A carga principal da história aqui é a humanidade mesmo, é a forma como os humanos lidam com as situações e como o nosso Alistair tá aprendendo também a lidar junto. Acho que se você gosta de entrevista com o vampiro, é muito, muito, muito indicado esse livro, porque ele tem essa mesma pegada de história mesmo, sabe? De você não tem grandes batalhas, você não tem, nossa, estão caçando daqui, ele caçando de lá. Não, cara, é uma história contada para que você possa refletir sobre tudo isso. Então, muitas das coisas aqui são metáforas gigantescas para coisas mais profundas. Eu gostaria de falar sobre
todos os personagens maravilhosos que esse livro tem, mas aí o vídeo ficaria imenso de longo e não é a proposta. Mas, assim, de verdade, o livro está carregado de personagens incríveis, incríveis, cheios de camadas, cheios de sentimentos, com histórias muito, muito complexas também, que você vai se apaixonando, você vai se preocupando com eles, sabe? Realmente é um livro apaixonante. Eu fazia muito tempo que eu não lia um livro de vampiros que me pegava dessa forma. Fazia muito tempo. Vou deixar aqui o Instagram do Rodolfo para vocês seguirem ele. Aí vocês procuram depois ele em outros lugares também, que eu acho que é muito válido seguir o autor. E vou deixar também o meu para vocês me seguirem lá nas redes sociais. E eu acho que é isso, eu espero que o Vampirão pegue vocês também, porque eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por ele. Agora eu quero saber de vocês. Se vocês tivessem a oportunidade de viver para sempre, mas para isso precisassem abrir a mão da própria humanidade, vocês aceitariam esse preço? Conta aqui pra mim aqui nos comentários, não deixa de dar o like, tá? Compartilhe o vídeo para que mais pessoas tenham acesso. Me ajuda a ter mais pessoas aqui no canal para que eu possa continuar produzindo vídeos para vocês. E é claro, né? Não esquece de se inscrever, de clicar lá naquele bendito daquele sininho para você ser avisado dos próximos vídeos. E eu logo volto com mais resenhas para vocês. Um beijo e até a próxima.